ter uma marca só, eu não conseguiria um portfólio ideal. Tá? Eu sempre fui a favor disso, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o melhor de cada marca e com isso faturar muito mais. Mas eu no passado era 100% Eudora. Hoje eu tô trabalhando com umas 5, 6 marcas, tô aberto às outras. Oi, gente, começando então mais um episódio de Minha Revenda Talk, o podcast que foi criado para todo mundo que é da venda direta e até para quem não é e quer conhecer e entender a grande oportunidade de negócio que é isso aqui. Então eu vou estar sempre trazendo convidados e que nem eu falo para vocês, sentou aqui na minha cadeira, a gente tem que entregar o ouro, tem que contar tudo, porque a gente não tá aqui para brincadeira, tá certo? E como a gente não tá para brincadeira, eu tenho que te pedir para você se inscrever no canal, curte, compartilha, ativa o sininho, essas coisas que eu mesmo não sei muito, mas você sabe que precisa fazer. Para a gente continuar esse projeto, a gente precisa então. Vai lá agora, acho que eu vou até esperar. Você, tô esperando. Você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. E tá tudo certo. E também você pode deixar ali suas sugestões, suas perguntas, o que você quer ver aqui no nosso Pod Talk. E hoje, gente, eu vou começar. O meu convidado de hoje é uma pessoa que começou vendendo pneu pela internet. É isso mesmo. Ele montou um e-commerce para vender pneu e hoje é um dos maiores revendedores de Eudora no Brasil. Já ganhou muita viagem, eu mesmo já viajei com ele para Dubai, algumas viagens nacional. E como é que a gente vai entender então? Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado. Muito prazer em estar aqui. Muito prazer. Obrigado por aceitar o nosso convite. Mas como é que foi isso? Me conta. Como é que a gente sai de pneu para perfume? Como é que aconteceu isso? Então, eu trabalhava com meu sogro inicialmente e a gente vendia, sim, lá atrás, na verdade, eu vendia máquina no Mercado Livre. Máquina? Mas bem lá atrás, na época que você cadastrava um produto, era leilão, bem lá atrás. No começo do Mercado Livre no Brasil, no começo você do já mercado, teve alguma... eu vendi algumas máquinas usadas. Aí eu fui trabalhar com meu sogro. Com meu sogro, ele tem uma loja de pneu, né, na região oeste de São Paulo. E eu cuidava de 10 lojas e tive um projeto com um parceiro dele e a gente começou a vender pneu pelo Mercado Livre, né? A ideia era expandir para a internet como um todo. Ele não vendia ainda pela internet, não vendia então nada. você começou do zero. E eu cuidava do varejo, então eu cuidava tanto a parte de varejo online como o varejo físico eu cuidava. A gente começou a montar, começou a dar certo. Chegou um momento que a gente, sei lá, chegou a vender 500 pneus por dia. Então, peraí, que você não vai fazer, você não vai passar assim tão rapidinho assim, a gente começou a fazer, começou a dar certo. Como é que faz isso? Então, vamos pensar. Eu nunca vendi nada pela internet, a pessoa que está aqui escutando você nunca vendeu nada pela internet. E aí, você quer expandir. Você já tem sua loja, tem sua revenda, mas quer vender pela internet. O que tem que fazer? Dá os passos aí, então, vamos lá. Primeiro, assim, precisa entender um pouquinho de produto para poder fazer o cadastro do produto, né? Tá. No caso de pneu, tem um agravante, porque ele é pesado. Então, assim, não é qualquer transportadora que faz o transporte desse produto. Então, o primeiro passo é conhecer o produto que você tem na mão, o que você quer vender ali na plataforma, seja ela qual for. Isso. E aí, a gente tinha um sistema por trás para abastecer estoque. Né, um RP. E a gente fazia a venda, baixava, emitia e fazia todo o trâmite que hoje. Emitia nota, emitia etiqueta e despachava. Isso aí você está explicando, eu não entendi. Eu vou te falar uma coisa, eu não entendi. Você baixava, emitia etiqueta, mas vamos lá. Faz de conta que me explica como se eu tivesse 4 anos de idade. Vamos lá. A gente tá primeiro cadastrava Então, os aí você produtos. cadastrou lá seus pneus, e aí quem está ouvindo a gente vai cadastrar o produto da marca que ele trabalha. Isso. Você cadastra. Isso você já tem uma conta? Primeiro você tem que abrir uma conta. Primeiro você precisa abrir uma conta se você não tem a conta. Precisa abrir a conta. A primeira coisa, abrir uma conta. Você trabalha só com o Mercado Livre, Roberto? Hoje em cosmético não. Trabalho com quase todos os marketplaces. Mas todos é basicamente isso, abrir uma conta. Todos basicamente a mesma coisa. Abrir uma conta é difícil? A Shein eu acho que é um pouco difícil. A Shein é mais... mas mais as outras, né? você precisa mandar foto da loja, você precisa
mandada onde você tá, tal, eu acho que ela é mais... Você entra lá, você vai ser orientado pela própria plataforma como que você vai fazer Isso, sua mas compra. ela é mais jeitosa. Tá. As outras eu acho que são mais simples. Você tendo... algumas você consegue até começar pelo CPF e Olha, algumas não que dica. consegue pelo CPF, só CNPJ. Então hoje o Mercado O Livre CNPJ pode ser o MEI. pode ser um MEI, Pode ser um mas MEI. precisa de um CNPJ. Tá. Eu creio que hoje o Mercado Livre consegue começar com CNPJ e a Shopee também consegue com CPF, desculpa. O Mercado Livre e a Shopee conseguem pelo CPF. Porém, se a gente entrar e dedicar, a chavinha vai ter que virar Tem que rapidinho. virar, porque você cresce, aí você... É o que? É um limite de valor para vender É um no limite CPF. de valor que vende pelo CPF. Mesmo o MEI, a gente também tem um limite, né? Então, assim, verdade. o ideal é já pensar numa estrutura. Como que é? Pense grande. Como que é? A liçãozinha de casa que não pode faltar. Pensa grande, começa pequeno Começa pequeno. e rápido, Então, né? eu acho assim, vale a pena começar pelo CPF, mas precisa pensar em estruturado, porque a hora que você tiver grande, você vai se atropelar Aí inteiro. não tem como crescer se você não tiver um CNPJ. CNPJ, Bom, exatamente. então vou recordar aqui. 4 anos de idade, você entra na plataforma, faz o seu cadastro, abre uma loja, cadastra os produtos que você tem. Isso. E aí você vai começar a fazer anúncios. Começar a fazer anúncio, começar a responder preço, pergunta, responder, muito importante. Entender, para precificar é importante entender, no caso do CNPJ, a sua tributação, entender muito a importante. comissão do Mercado Livre, se for o caso, ou as outras plataformas, para poder fazer a precificação correta. Ah, legal. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou querer explorar com você, Roberto. A gente entender sobre precificação. Não é fácil. Não viu? é fácil, mas é muito perigoso, não é? Muito perigoso. Eu acho que principalmente quem tem bastante produto ou SKU, né? É muito complicada a gestão disso, porque você começa, sei lá, na Agente Cosmético para ter 900, 1.000, 1.200, não é difícil. E aí quando você começa a cair a venda e entender quanto que é exatamente, eu tenho muita dificuldade. De fazer o preço. De fazer a gestão, né? Porque às vezes o preço está lá e está errado, né? Porque imagina o seguinte, eu comprei esse produto há um mês atrás, acabou no meu estoque, ele vai chegar. Às vezes ele chegou com um preço diferente. Então a gente tem que alterar esse preço, né? Então, assim, às vezes a gestão dessa precificação, ela não é fácil. Não é só achar o preço, é gerir o tempo às todo vezes que ela você estiver cadastrou vendendo. lá pela primeira vez um preço que está tendo uma margem boa, né? Ou a que você quer. Só que, e daqui um mês? E daqui 2 meses? E daqui 3 meses? E daqui um ano? Né? Então, assim, às vezes você não conseguiu comprar naquele preço, às vezes conseguiu até num preço melhor e precisa até dar um desconto porque não está vendendo. Porque não está vendendo, né? Então, assim, tem que fazer a gestão desse negócio. E eu acho que aí começa a complicar mais. Mas acho que não é o caso, né? A gente 4 anos, 4 anos. Sim, eu acho que a gente está lá começando a fazer, começando a cadastrar, entendeu? Então, assim, é só entender o quanto... E aí você fez isso, né? Vamos resumir assim. Você entra na plataforma, você faz seu cadastro, você cadastra os produtos, tem que entender de preço, que a gente vai entrar nos detalhes daqui a pouco, e fazer a gestão de tudo isso, porque a venda vai acontecer. Sim. E aí, voltando para a tua história, você nunca tinha vendido nenhum pneu, a tua loja lá, a empresa do teu sogro, nunca tinha vendido nenhum pneu pela internet, online não. E aí, em quanto tempo você chegou a vender 500 unidades? Você falou por dia? Por dia. Por dia, 500 pneus por dia. Por dia. Quanto tempo você levou para alcançar isso? A gente tinha um caminhão dedicado para fazer a coleta. Caramba! E quanto tempo você chegou do 0 a 500 por dia? Sei lá, uns 6 meses, 8 meses, mais ou menos. Caramba! Então, gente, olha, uma dica importante, é rápido. É rápido. O crescimento é rápido, né? Começou pequeno, pensou grande, começou pequeno, e o crescimento é rápido. Mas e aí? Cresceu, e você... Hoje é um vendedor de cosméticos, vende perfume pela internet. Como é que foi essa transição? Como é que virou uma chave dessa, uma loja de pneu? Então, eu saí do meu sogro e fui montar uma loja de pneu para mim. Ah, tá. Só que aí eu comecei a trabalhar com pneu de carro, migrei para pneu de moto, justamente por causa do transporte, porque é muito pesado. É muito pesado, é difícil, o correio não faz. Sim, o correio faz às vezes até 2, até 4 já não faz mais. Porque já é muito pesado, né?
precisa de um estoque, assim, grande em metro quadrado, porque pneu ocupa espaço. Tudo isso conta, né? Então, assim, aí fui para pneu de moto, que eu precisava de um espaço menor em relação a metro E aí quadrado. você tinha o quê? Você trabalhava na tua casa? Não. Você tinha um espaço Não, lá, você eu montou. comecei a trabalhar com aquele self-storage, sabe? Eu alugava um espacinho lá que e assim que eu comecei, interessante. de pneu. Pra não, De sim, cosmético eu pneu. comecei na minha casa, De mas de pneu, pneu, pra não desistir. para não desistir. Mas e aí? Aí, de pneu, agora você era dono da sua Então, própria loja online, estava vendendo seu pneu. Chegou aí bem ou não? É que tinha muita Não, dificuldade. cheguei aí bem. O que acontece? Assim, logo que começou a pandemia, mas estava aquele negócio de pandemia, ainda pode ir nos lugares, mas o que é Covid e tal, eu fui acho que era um simpósio de e-commerce em Campinas. Um simpósio. Simpósio, é o quê? Um curso? Congresso, uma Não apresentação foi dentro lá. de nenhuma plataforma, foi alguma coisa, algum curso, um evento que você comprou. Um evento. Tá. E eu conheci o Lindolfo. Ah, o Lindolfo, um querido, um amigo muito grande. Eu não, assim, do nada eu sentei ao lado dele, ou ele sentou do meu lado, eu nem lembro como é que foi. Você não sabia de cosmético, perfume, nada? Não, e aí ele estava lá respondendo as perguntas no Mercado Livre, eu falei o que ele estava fazendo, se eu vendia, a gente começou a bater um papo. E por curiosidade, quando eu saí de lá, eu comprei um kit inicial da Eudora. Por quê? Ele falou pra você vender perfume é uma boa opção. Não, ele falou, é legal, eu gosto, é dinâmico, não sei o que, tal. Deve ter falado, eu nem lembro, deve ter falado que era legal, deve ter me inspirado. Com certeza me inspirou. Certeza né? não. Com Então a certeza. sua inspiração realmente foi uma outra pessoa que já fazia. O Lindolfo, ele já esteve com a gente aqui no podcast e realmente ele foi um dos primeiros a começar com essa... com online. Com online na venda direta. Você vê, e estava inspirando gente até... Sem saber, sem querer me inspirar. Por isso é que eu digo, esse podcast também não é só para quem já é revendedor. De repente, você é de um outro mercado e você não conhece essa oportunidade, a gente está mostrando o quanto o mercado de cosmético é importante. E quando a pandemia virou, Já estava na pandemia, não? Não, ainda estava tendo os eventos, ainda estava tendo eventos, mas já estava, a China tem um negócio de Covid, tem não sei o que lá tal. E aí, o que aconteceu? Quando veio o começo do bloqueio, não vão poder fazer aquilo, não pode juntar gente, não sei o quê, a principal fábrica de pneu que eu trabalhava, eles deram férias coletivas de 1 mês. Pronto, aí você não tinha mais produto para trabalhar, Então, eu tinha um estoque hiper baixo, porque justamente pneu precisa de metro quadrado. Muito espaço então, eu não tinha... esse estoque alto, eu tinha um estoque baixinho. Eu tinha um estoque para 10, 15 dias. Eu me lembro que o primeiro mês, assim, meu imposto veio X, eu não tinha nem faturado esse X, porque despencou a minha venda. E eu tava com aquele kit... E a velha história que para se manter no marketplace, você tem que ter uma venda muito alta para começar a ganhar. Você vende pouco, você chega a ter prejuízo. Sem dúvida. E eu, com aquele kit inicial, eu não sabia o que fazer com aquilo. Você foi lá, você fez um cadastro, fiz o cadastro e recebi chegou o kit inicial. Não sabia o que fazer com aquilo. Porque assim, meu negócio era pneu. Não sabia o que fazer com aquilo. Um homem foi lá e comprou um kit de Eudora, de perfume, de maquiagem e não sabia nem o que fazer com aquilo. Olha como as oportunidades, às vezes, elas estão em coisas que a gente menos espera, né? Pois é. E aí a moça que trabalha comigo falou, pode deixar que eu vendo tudo. E eu falei, opa, peraí. Ela trabalhava com você na loja ali? Não, ela trabalhava em casa. Ah, que legal. A assessora da minha mulher. Ah, entendi. Falou assim, pode deixar que eu vendo tudo. Eu falei, como assim vende tudo? Eu não sei nem preço. Não, pode deixar. Esse produto é muito bom, eu vendo tudo. Eu falei, como assim? Passou, sei lá, uns 15 dias, ela veio com um papel anotado assim, falou, olha, eu vendi o kit, preciso de mais tal e tal coisas. Pá, falei, é a famosa venda direta a lá, famosa revendedora que foi lá e vendeu para os amigos. Eu falei, como assim? O que eu fiz? Eu peguei todos os produtos do kit inicial e todos que ela vendeu e cadastrei no Mercado Livre. Nessa fase... Foi nessa hora que você falou, é uma oportunidade? Não, então nessa fase eu tava com muita dificuldade de comprar pneu. E eu tava sem tempo, eu tava com tempo ocioso, porque eu não conseguia mais vender pneu e eu tinha ali, eu nem sabia, mas eu tinha ali uma oportunidade. Então eu fui lá no Mercado Livre, cadastrei todos o que ela pediu e todos do kit inicial.
Entendi. E aí, passou mais uma semana, ela veio com uma outra lista, passou uma outra semana, ela veio com uma outra lista. E aí, é só Ela essas foi listas. vendendo. E você comprava, Então, eu ia no R de Pinheiros. você buscava pessoalmente. Então, ou eu ia no R de Pinheiros, ou eu ia na Lapa. Para quem não conhece, aqui em São Paulo, a gente tem um grande centro que é a Lapa. Ia lá e comprava, me vendiam com desconto diferenciado. Eles falavam que era desconto de revendedor. Então, eu comprava no R Pinheiros ou na Lapa. E você não teve mais nenhuma ajuda, nem nada, assim, de como é que faz? Você começou a se inspirar, começou a ver que tinha pessoas que faziam, ou você... Não, nesse momento Nesse não. momento Porque não. tinha pandemia. Nesse momento eu não fazia. Você tinha se inspirado É. no Lindolfo, sabia que dava, porque Não, sabe uma eu coisa nem sabia o que falo? dava nesse momento sabia. ainda. Eu falava assim, ele vende bem. Mas eu também não sabia o que era vender bem, né? Eu não Entendi. sabia os parâmetros Porque eu dele. acho E uma até das então, coisas difíceis é não ter a manha. Eu Não, falo que na- MBA, não sei o que, É. escambau, mas você ter a manha. Você não tinha. Márcia, você sabe que na época ele até falou pra mim que ele tinha ganhado uma viagem, você vai lembrar bem, que ele tinha ganhado uma viagem sobre um perfume para Turquia, Marrocos. Marrocos, O Inês, exatamente. eu viajei com Ele falou que uma ele viagem comprou incrível. mais do que você, na época, ele falou uma moça do Verdade, Rio, que depois eu vinha verdade. conhecer ela, Isso e mesmo. foram os 3 para Marrocos. Os 3 e mais um monte de influenciador, atriz, Não, isso eu ator. não lembro, isso Foi eu não lembro. a Isso. viagem essa, né? Mas aí Inesquecível. eu comecei, eu nem entendi o que, nem entendia quanto. Ele contou, mas é uma coisa que você não conseguiu eu entender, tinha, né? não Como assim? tinha, eu não entendi o tamanho desse negócio, Sim. entendeu? Mas até então ele ganhou uma viagem, legal. Isso aí, Né? a viagem foi uma coisa que marcou na sua cabeça? Sim, não? Foi. E aí eu comecei a cadastrar. Aí eu fui um dia no R de Pinheiros. Na época no R tinha promotora, né? Que é a pessoa que te ajudava, assim? Hoje tudo via call center, né? Antigamente tinha uma promotora. Cheguei na promotora e falei, olha, eu preciso faturar tanto, eu preciso tirar tanto. Ela olhou para mim e falou, esquece, você não vai conseguir. Limite de crédito, o que era o problema? Não, eu falei assim, eu preciso tirar, sei lá, uns 10, 15 mil por mês. Ela falou, você precisa vender muito bem para isso. Ah, você tirar, que você fala assim, eu tô começando, eu preciso ganhar. Eu falei assim, o que eu preciso fazer para eu ganhar isso? E ela falou, você não vai conseguir. Sério? Sério. Isso me desanimou. Você chegou e falou, porque você precisava, né? Até para manter a sua Não, própria vida até que porque você eu ia já falar o tinha. seguinte, eu vou largar o de pneu. Na verdade, quando eu ia muito nos Correios levar pneu, e um dia eu falei para as meninas do Correio que eu precisava, tava entrando um negócio novo, queria vender, tava vendendo Eudora e tal, e vendi um batom. E a moça, quando ela comprou, abriu um sorriso enorme. E pneu, na verdade, quando você vende, você compra por Você obrigação. compra por obrigação, dá uma raiva ter que gastar eu- aquele dinheiro, né? Exatamente. E eu achei uma coisa demais, porque assim, pô, de vez de eu vender por obrigação, ou a pessoa comprar por obrigação, ela vai passar a comprar por prazer, por uma desejo, satisfação, por muito bom. satisfação, para ficar mais bonita. Então, naquele momento, eu achei que a venda foi demais. Sim, a minha Isso venda, eu foi falei, uma que coisa que que marcou para boa. você a reação da cliente. Isso. E aí, logo depois que eu fui no R para conversar com essa promotora, eu fui conversar com... Aí você foi lá e falou isso, eu preciso ganhar de 10 a 15 mil reais com esse negócio aqui. Que eu vou largar o meu pneu. Vou inclusive. largar. Isso. É meio que você estava querendo que ela avalizasse isso. E ela disse o quê? Esquece. Esquece, você não vai conseguir. Gente, Foi um desânimo não, total. e uma total, promotora que não sabe o Que potencial deveria, do próprio contrário. negócio. Quanta gente ganha muito mais que isso? Passou uns 15 dias eu conheci o gerente de Pinheiros, que na época era o Marquinhos. Falei exatamente a mesma coisa. Cara, eu preciso ganhar uns 10, 15 mil, o que eu preciso fazer tal? Ele olhou para mim e falou, cara, a minoria na Eudora ganha muito mais que isso, inclusive. Muito mais, né? Aí eu falei, opa, cara, o que eu preciso fazer para fazer o negócio acontecer? Aí ele falou, cara, eu te dou as dicas do que vende mais. Até então eu não sabia o que vendia, eu não sabia, talvez assim, olhando o que era perfume comprar masculino, na promoção, feminino. Não, eu nem tinha dinheiro para isso nesse momento. Tá. E aí eu comecei a ir duas vezes por dia no R de Pinheiros. Pegar produto ou para aprender? Para aprender. Então eu ia de manhã e à tarde. Então às vezes eu decorava o que tinha na prateleira, às vezes eu tirava até foto. Chegava tarde, eu pegava a foto e olhava. Esse aqui saiu, esse aqui vende.
esse aqui saiu, esse Olha aqui só, vende. que Porque eu não interessante. sabia. Então, esse aqui tá na promoção, tá saindo, então eu vou pegar um, porque eu também não tinha dinheiro. Olha, gente, tá aí uma coisa super importante, acho que pra gente dizer. Você não parou com a dificuldade, né? Ah, não, Não, mas eu eu não precisava sei, continuar, não, não. eu precisava Então, continuar. arrumou um jeito de descobrir, Exatamente. estudou o produto. Exatamente. E aí eu comecei a levar para minha casa, na área de serviço da minha casa, né? E aí quando eu fui ver, no começo não tinha produto nenhum, porque eu vendia e saía para comprar. Aí num determinado momento eu comecei a entender que tinha uma promoção, que tinha um produto acabando, Que tem um preço, que que tem vale um a preço, pena. que vale a pena. Mas nesse momento ainda, não é nem o preço que vale a pena, era um produto acabando. Então assim, se acabasse, eu entendi que só eu ia ter. Ah, você pensou isso. É uma estratégia Eu que muita pensei, gente não, faz. até porque como eu vendi e saía para comprar, se esse produto acabasse e eu vendesse, eu não ia ter. Então, sei lá, um perfume. Tem lá em Pinheiros uns 3, 4, vou comprar 2 e vou segurar comigo. Se tiver num preço bom, melhor. Se não tiver, paciência, mas vou segurar comigo. Olha, você já conseguiu enxergar uma oportunidade, né? E comecei a trabalhar dessa forma. Então, eu vendi e comprava, depois eu comecei a ter um pequenininho estoque. Nesse momento, a minha área de serviço ficou pequena. Tomei um cartão Porque também era em plena pandemia, em né? plena pandemia. Plena pandemia. A venda online, ela estava estourando mesmo. Tava Era estourando, a forma de vender no exato. momento. Eu acho que nem de tinha novo. estourado ainda nesse momento. Tava Entendi. Você começando. estava no lugar certo ali também. Também tem estava isso, no né? lugar Eu certo. falo que tudo tem que ter uma pitadinha de sorte também, né? Tava no lugar certo. E aí o que aconteceu? Nesse momento eu comecei. Esse gerente falava assim para mim: olha, esse produto é bom. Esse produto não é. Você já cadastrou lá no Mercado Livre esse produto? Cadastra esse. E eu comecei com a ajuda dele a fazer isso, fazer aquilo outro, pegava aquele produto, entendia, chegava em casa, aquele produto lá que ele me deu a dica, eu ia lá olhar a pirâmide olfativa, e eu ia lá olhar Gente, todas foi as coisas. aprender de um negócio totalmente novo para você até então. Radicalmente novo. Radicalmente, é verdade. Radicalmente novo. Eu não sabia nem, por exemplo, o seguinte, se aquele perfume cabia na caixa que eu tinha, porque eu comecei online, então eu tinha que pôr numa caixa. E aquela parte de gestão, você sabia se você estava ganhando dinheiro? No primeiro momento? Não, porque não tava. Você punha, vendia. Não, no Não primeiro- estava ganhando dinheiro, eu não sabia. Não, às vezes, assim, na verdade, se eu comprasse do ER, eu tava. Se eu comprasse na Lapa, não. A Lapa Mas não era ER? Não, a Lapa eu comprava de um revendedor lá. Você Ele me comprava dava um também. des- Teve uma época que você comprava na minha loja também, não é? Exatamente. Então, Ah, você me dava um entendi. desconto e eu comprava lá. Mas assim, o que não tinha no ER, eu ia Você ia nessa lá, loja. entendi. Entendeu? E ali eu talvez nem ganhasse ou empatasse. Mas Mas foi eu- construindo a mas famosa assim, reputação que é necessária, não? Não só a reputação, mas como assim, esse produto vende. Que eu não Conhecimento. sabia. Foi o conhecimento. Entendeu? Esse produto, Investindo em quando conhecimento. tiver lá no ER, eu preciso comprar. Se entrar numa promoção, eu tenho que comprar. Entendeu? Porque eu até então não tinha esse conhecimento. Entendi. Entendeu? Assim, hoje em dia todo mundo fala, curvado o produto. Eu não sabia o que era Não curvado. sabia nem o que queria dizer. Nem Deodora e muito menos a minha. Não Entendi. sabia, porque eu não tinha venda, né? Tinha uma venda pequenininha. E aí comecei, aí esse gerente me ajudou muito, porque ele falava, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui vende, isso aqui todo mundo procura, isso aqui estourou no Instagram, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que lá, isso aqui tal. E foi. E fui indo. E aí saí da área de serviço da minha casa e fui para um self-storage também. Porque aí você já tinha um estoque maior. Eu já tinha um estoque pequenininho, comecei lá com 2 metros quadrados, é um espaço de 1 metro por 2 metros, pequenininho. Mas comecei lá, fui para lá, comecei a comprar um pouquinho mais. Nessa época, na internet, você parcela, na verdade, você parcela no nosso fornecedor e recebe à vista. Isso, Então- isso é bom, mas é perigoso. Perigoso, mas o que Mas acontece? para quem não tem capital, Começou a você entrar consegue dinheiro tirar. para mim e eu comecei a pagar tudo da Eudora. Chegou um dia que eu tinha 30 dias antecipado. Que gostoso. E aí, porque só que ela começou a me dar crédito também. isso aumenta muito o seu crédito. E eu comecei assim, chegou um dia que eu falava assim, putz, sei lá, eu tinha boleto de 1 de junho já pago. Eu falei, nossa, mas a gente tá no dia 15, até no dia dá um 14. fôlego. Não, eu falava assim, não, não paguei. Mas era lá Porque já era lá tava na no frente. outro mês.
Nossa, isso é uma coisa muito, muito importante que a gente está falando aqui. Porque eu sempre falo isso quando eu estou falando de venda online, que tem essa coisa, porque a gente recebe das plataformas em uma vez. E a gente compra e em relativamente 5, rápido. relativamente rápido, Sim, sim. sim, E vende aí, e compra em 5, 6, às vezes em 10 vezes. sim, E isso faz com que você tenha muito dinheiro na mão, né? sim. E aí, você como iniciante, você teve uma Não, estratégia perfeita. Vou pagar o boleto, porque aquele dinheiro não eu é meu. entendia que aquele dinheiro não era meu. Exatamente E eu isso comecei a que pagar precisa, boleto. porque tem pessoas que, infelizmente, de alguma forma se ilude com aquele dinheiro entrando Sem dúvida. e ele não é seu. E aí, pagando isso, você ainda teve um benefício de começar a ter crédito na empresa. Você Sim. pagava tão Não, e lá, antecipado. quando eu comecei, o que acontece? Tinha uma política na Eudora que era 30% de desconto. Se você atingisse o valor, você tinha mais 7, ou mais 10, ou mais 5 e tal. Eu sempre E ainda por eu já cima, comecei a a bater os margem vai 10. ficar melhor, né? Eu comecei a bater os 10. É aí que eu fazia conta, em cima dos 30. Quando eu bater lá o valor, que era uns 5 mil, eu ganho mais 10. Se eu não batesse 5 mil, eu não ganhava nada. E se eu ganhava 10. Aí você tinha uma gordurinha ali. Foi a conta que eu fiz lá no começo. E comecei a comprar, comecei a vender, comecei a comprar, comecei a vender. A moça que trabalhava comigo também começou a vender cada vez um pouquinho mais. Bom, Comecei assim. que legal. Nossa, muito, muito bom saber. Mas olha, tem um assunto que eu quero entrar com você. E eu sempre falo muito para as pessoas a respeito dos incentivos que tem na venda direta, né? E eu incentivo muito as pessoas a conseguirem ganhar alguma viagem ou participar de um evento, porque isso normalmente é um divisor de águas. Sim. Na verdade, meio que aconteceu com você no começo. Você foi num evento que até não era da venda direta, mas onde você teve contato com alguém que fazia. E aí eu queria ver com você, como é que foi isso quando você começou a participar dos eventos, né? Com todo mundo que normalmente está nos eventos já tem um certo tamanho, e você começou a ver os grandes, os valores, os números, a possibilidade. Isso foi uma coisa importante, um divisor de águas também? Não. Foi porque eu comecei a entender que dava para ganhar. Porque lá atrás, quando aquela promotora falou, você não vai conseguir, eu achei que não dava, né? E aí quando eu comecei a conhecer um grande que tinha 10 lojas, que tinha 5 lojas, que tinha 3 lojas, que uns vendiam online, outros estavam começando. Isso você conheceu num evento que você foi, aí todo mundo... Na verdade, eu acho que o primeiro evento que eu lembro que eu fui foi em Curitiba. Lembra que a gente foi em Curitiba? Visitar a fábrica. Visitar a fábrica e tal. Ali eu entendi que eu já tinha um tamanho, mas que eu podia ser, inclusive, maior que outras Abriu pessoas sua visão. Abriu minha visão, que outras pessoas tinham conhecido. Uma coisa que você já estava boa, mas você viu que podia ser ainda maior. E engraçado que quando me convidaram, era até um evento que era para os 10 maiores, acho, se eu não me engano, né? Eu nem lembro. Mas enfim, e aí eu falei, cara, como assim? Estão me chamando, tal? Até falei assim, o que eu vou fazer lá, né, tal? E foi até um evento muito legal, que foi com acompanhante, a gente foi num sítio, numa chácara ali. Foi muito legal. Conhecer uma fábrica, tal. Foi muito legal. E ali eu comecei a entender que dá para fazer, que dá para fazer acontecer, que dá para ter, que dá para viver de venda direta, né? E hoje você vive disso. Hoje é o seu negócio, a sua renda é venda direta, venda direta. E aí, para a gente não ficar assim só na história, dá uns conselhos assim para quem já é da venda direta, para quem já faz, para quem ainda é da venda direta, ainda não está na venda online, porque também eu sei que agora você não está só no online, né? Depois você veio para a loja física também. Vim para a loja física. Então, como meu sogro trabalhava com 10 lojas, né? E eu lutei muito porque, assim, eu achava que loja não tinha que abrir loja, eu achava que só online ia bem e tal. Mas eu entendi que para você ter uma marca mais conceituada ou crescer marca, você precisa ter uma loja. A sua própria marca, minha própria igual marca. o Rei dos Catálogos é uma Exatamente, marca, é uma tem marca desconto muito famosa, né? Aí você também, para fazer sua marca, você precisa ir para a eu loja acho física. que dentro do online, dentro dos marketplaces, você não consegue fazer uma marca, ingrato, né? uma marca conceituada. Você vai conseguir vender bem, você vai conseguir... O cliente também não é seu, praticamente. O cliente não é seu. Né? Às vezes você tem dificuldade porque depende, sei lá, teve um problema de frete, você vai
tem um intermediário que às vezes você não consegue contato, às vezes você consegue, mas tem um intermediário ali no meio É verdade. então assim, eu acho que não consegue ter uma marca boa. E aí, por isso, você resolveu também. Você acha que casa? Você acha que é uma questão que muita gente fala, né? Assim, a loja física ou online, ele tira o espaço da loja física. Você acha? Eu acho que um complementa o outro. Você acha assim? Eu acho que um complementa o outro, eu acho que o online está aí. Na China é um gigante o online, no Brasil está crescendo, mas eu acho ainda importante ter o contato com as pessoas. Eu acho que muita gente não compra pela internet. Eu acho que você entender as tendências, eu consigo entender muito mais conversando na loja do que com online. Uma facilidade minha. Não, eu acho que com todo mundo, É. acho que é isso mesmo. Então eu acho que você quando vai lá conversar com a pessoa, conversar um pouquinho, então assim, como eu vim de loja, eu gosto de estar em loja, então eu gosto de atender uma senhora que entra, eu gosto de entender um senhor que entra, gosto de atender um moleque no bom sentido que entra para comprar um perfume. Então eu gosto desse contato. Eu acho que no online você não tem. E eu acho que o principal motivo, a diferença entre loja online, para mim, até agora, eu sempre pensei assim, eu vou ganhar dinheiro, né? A loja, você tem uma margem de lucro maior no final, você ganha mais dinheiro em termos de margem, Eu né? acho Mas assim, não escala eu igual acho a assim, a internet loja escala. você tem uma despesa maior. Só que quando você escala isso, Quando você entra escala, numa margem então, o melhor. problema Porque, entre aspas, ele é fixo. No exatamente online, isso. ele é variável. Então, se você escala isso, a proporção cresce Também igual. cresce do mesmo E pior, jeito. o imposto cresce cada vez mais. Então, Então, assim, eu acho que a loja, quando você consegue entrar numa escala boa, você consegue uma margem muito melhor. muito melhor, é Né? verdade. E o online você tem a dificuldade, porque ele vai crescer mais ou menos na mesma Ele proporção cresce, da mas sua a venda. despesa cresce junto. A Eu me despesa lembro, cresce quando eu fui junto. para esse negócio de online, eu pensava, porque eu tenho lojas em lugares estratégicos, calçadão e tal, então o aluguel é muito alto. E aí eu me lembro, quando eu comecei com essa história de online, eu falei, ai, vai ser maravilhoso, porque eu não tenho que pagar aluguel alto, nada. Meu Mas a Deus, comissão é alta. é muito mais caro. É A muito mais comissão é caro você muito vender alta. no marketplace do que você vender numa loja, né? Se a loja tiver alavancada, Depois que sim, tá né? alavancada, ok. Mas sim. eu acho que a loja tem essa vantagem também. Mas é isso, Roberto, eu quero que você deixe aí sua dica para o pessoal. Eu acho que a sua história é enriquecedora. A gente trouxe aqui uma pessoa de uma outra área que veio conhecer, entender o que é esse mercado e conseguiu ter sucesso, né? Então, como é que tá hoje? Hoje, como é que tá a sua estrutura? Você está abrindo mais lojas? Hoje eu tenho online, eu tenho 2 lojas e estou abrindo uma terceira. Uma terceira que loja abro já. semana que vem. Uau, que bom. Lá no Butantã. Então eu tenho uma loja na Vila Leopoldina, uma loja na Lapa, na 12 de outubro. São bairros aqui de São Paulo, de São né? Paulo. São E bairros uma loja no Butantã, do ladinho do metrô. Muito bom, pontos muito bons. Pontos muito bons. Continua firme aí com o online, sem Online. dúvida, as lojas não vão substituir o online, né? Eu creio que não. Hoje você ainda vende só uma marca? Não, não. Você já abriu assim a cabeça, o leque de a gente teve fornecedores? uma série de mudanças com a Eudora, né? E com a ida para o físico, eu entendi que ter uma marca só, eu não conseguiria um portfólio ideal. Tá? Eu sempre fui a favor disso, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o melhor de cada marca e com isso faturar muito mais. Mas até a hora que eu estava no online, eu achava que a Eudora supria esse portfólio. E a gente consegue melhorar esse portfólio, criar valor nesse portfólio. Então a gente consegue ampliar ele, melhorar ele. Então, assim, hoje eu estou trabalhando com umas 5, 6 marcas. Ah, que bacana. Você já expandiu, Já expandi. Então, isso? Eu, no passado, era 100% Eudora. Hoje eu estou trabalhando com umas 5, 6 marcas. Estou aberto às outras. Bacana, Roberto. Acho que com certeza a sua história inspirou muita gente. E as suas dicas também foram importantes, né? Porque a gente não está aqui só para se inspirar, a gente quer aprender. Mas as pessoas querem te encontrar. Como é que as pessoas podem encontrar você? No Instagram, eu tô CFR Cosméticos. Ah, legal. A gente vai deixar aqui também na legenda. Facebook também, CFR Cosméticos. Eu preciso melhorar muito e trabalhar no Instagram. É uma coisa que eu ainda preciso aprender. Então, mas pessoal. Meu site, www.cfrcosmeticos.com.br.
Ah, legal. Então tem como o pessoal te Tem encontrar como te aí, encontrar. Minhas lojas, na Vila Leopoldina, uma loja de bairro. Na 12 de outubro 111, e no Butantã, que eu vou abrir, é Vital Brasil, número 450, do Olha, ladinho do é isso, metrô. gente. A gente já vê assim, ó, minhas lojas, né? Para quem tava ali vendendo um pneu aqui, outro pneu ali, agora fala minhas lojas, minhas redes. Mas é muito bom mesmo ter você aqui, Roberto. Eu queria que você deixasse, então, assim, uma mensagem final, alguma coisa que você. Pode ser para quem está começando, pode ser para quem já começou, até para quem está pensando em desistir. Eu acho que assim, precisa começar, né? Eu acho importante começar, fazer é muito importante, feito é melhor do que não feito, Concordo. por mais que não tá o ideal, não tá legal, comecem, né? Acho que pode começar, depois melhorar. Tem vez que eu faço um anúncio e falo, ficou horrível, mas eu vou lá e depois melhoro ele. Então, assim, eu acho que tem que fazer, eu acho que tem que começar. Quando eu comecei, eu falava assim, putz, vou fazer, já caiu venda, como eu não tinha estoque, caiu venda e eu falava, que e agora? Eu saía para comprar. Então, assim, eu acho que tem que fazer. Eu acho que, assim, eu acho que todo mundo que eu procurei para comprar me ajudou muito. Então, assim, não se apeguem, é só comprar na Eudora, acho que o mercado está aberto, né? Eu consegui um desconto lá no Rei dos Catálogos, eu consegui um desconto lá na outra loja, conseguia lá na outra. Depois eu comecei a ter Importante era atender o comecei cliente. a ter amigos e aí que, ó, eu tenho esse. Lá na Lapa o pessoal se ajuda muito. Então, assim, o pessoal me procura, eu procuro o pessoal, ah, você tem isso, você tem aquilo. Então, assim, eu acho muito importante começar, tem que começar. Até para entender, eu fiz um cadastro CPF, a comissão é mais alta, mudei para o CNPJ, é mais difícil, mas eu estou pagando imposto muito caro. Nos eventos eu entendi que eu estava pagando, a gente tinha um produto substituto e eu estava pagando a mais, fui buscar esse imposto que eu estava pagando a mais. Consegui trazer de volta. Então, assim, eu acho que precisa começar. Mas naquele momento, eu não acho que eu fiz errado. Eu comecei, fiz errado e consegui consertar. Começou rápido. Comecei, mas comecei. Entendeu? Então, eu acho que é importante começar. Eu acho que é importante fazer. Depois, a gente tem que correr atrás. Agora, não pode ficar estagnado ou reclamando. Tem que arregaçar a manga. Putz, já trabalhei aí, sei lá, já trabalhei até meia-noite. Hoje em dia acordo 4, 5 horas da manhã. Tem que trabalhar. Ai, meu Deus. Mas é isso. Tem que trabalhar, tá certo. É isso. Até a hora que eu conseguir uma estrutura boa ou que tudo rode como eu quero, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, é verdade. E o feito, eu gostei disso. O feito Sabe é melhor. que eu gosto de uma frase, né? Eu concordo super. O feito é melhor do que o não feito. E muito melhor, às vezes, do que às vezes o perfeito, né? Pois talvez a gente nunca nem chegue no perfeito, né? Então mas eu acho que assim, se você fazer e depois quiser tentar melhorar, eu acho que é muito bom. Mas, até para chegar no perfeito. Mas quando você não fez ainda, você não fez, você não melhora. Tá certo. Roberto, uma delícia o papo com você. Eu tenho certeza que inspirou, sim, muita gente. E se você se inspirou nisso daqui, em tudo que a gente conversou, em abrir a cabeça, em ver outras possibilidades, sair do pneu pro perfume, eu acho que a única coisa que tem em comum é a primeira letra, que é o P, né? Porque olha, não consigo ver mais nada em comum. E aí teve o sucesso. Gente, olha, muito obrigado, Roberto. Obrigado, que delícia. Prazer em estar aqui. Eu adoro falar disso, né? Eu tô assim, muito feliz na minha nova profissão aqui. Foi um prazer, eu espero de fato que todo mundo tenha gostado. Vou te convidar mais vezes, tá bom, gente? E a gente se vê em mais um episódio. Lembrando aquilo lá que eu falei pra vocês, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, ativar sininho, só isso, Roberto. Assinar o canal, se inscrever, porque a gente precisa disso. A minha parte, a nossa parte, nós estamos fazendo. E a sua parte, então, gente, não se esquece, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, curte, que não custa nada para você e para a gente faz uma diferença imensa, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.